Oi, meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje será desse cabelinho aqui maravilhoso, um cabelo com orgânica definitiva, bastante volumoso. Vocês podem ver que o cabelo ele é bem selado conforme esse vídeo. Aqui tá o teste de mecha. No teste de mecha, que é sempre necessário ser feito, apresentou um leve emborrachamento, mas ele não teve uma abertura tão legal, abriu até o 8,5, até por conta da definitiva, mas é um tom que realmente a gente já queria estar fazendo no cabelo dela. As pontas é bem sequinhas, mas a gente vai fazer um trabalho bem bacana. A divisão é bem fácil, como vocês podem ver, divide no meio e depois orelha a orelha. Usei o pó descolorante da Prohal. É um pó maravilhoso, gente, porque ele abre até 9 tons. Ele contém uma fórmula estabilizada de alta performance. Ele não levanta pó. O OX de 30 volumes que foi usado, ele contém algas marinhas e macadâmia. Então, a mistura vai ser bem no olho. Eu geralmente costumo usar 1 por 1. Se caso necessitar um pouquinho mais de OX, você pode acrescentar, mas é a medida que eu mais gosto, onde deixa a textura bem consistente, onde não vai haver vazamento no papel alumínio. Ele consegue, essa textura aí dá para fazer a raiz divinamente perfeita. Sobre a técnica que vamos utilizar, vamos fazer primeiro aí nessa frente dela um ponto de luz. Então pega uma mecha mais ou menos de 1 centímetro, eriça próximo da raiz e vai fazer isso por 2 vezes. Caso você não tiver auxiliar, você pode pedir para sua cliente segurar o pente. Como vocês podem estar vendo aí no vídeo, a minha cliente segurou o pente. É algo bem de boa, gente. A cliente, para terminar o procedimento mais cedo, ela topa isso na hora. Porque a gente, quando trabalha sozinha, demora um pouco mais. Então, na outra mecha, eu vou fazer a mesma coisa, vocês vão observar. Vou pegar uma mecha também de 1 centímetro de espessura e vou eriçar mais ou menos próximo da raiz. Uns 4, 5 dedos abaixo da raiz você faz o eriçado. Aí pede para a cliente segurar a ponta do pente e você vai aplicar uniforme, viu, gente? Sempre aplique uniforme para não deixar nenhuma mecha sem ser bem aplicada. Vocês podem ver que eu consigo pegar bem direitinho, ó, na raiz, porque o pente ele dá essa sustentabilidade pra gente. Por isso que é importante, se você não tiver auxiliar, pedir para a cliente segurar esse pente. Faz toda uma diferença na técnica. Agora vou pegar mechas horizontal, gente. Eu vou fazer esse contorno no pé da orelha. Então, uma mecha de 1 centímetro, eriço próximo da raiz e aplico rente ao pente, né? Para ficar aquele eriçado bem bonito próximo da raiz. Aí, todas as mechas agora vai ser horizontal, viu? Vocês vão observar que eu vou engrossar as mechas. Você vai trabalhar com espessura mais ou menos de 2 centímetros a 2,5 centímetros. Você vai pegar em zigue-zague, aí depois pega uma mechinha fina, eriça do meio para a raiz. O eriçado do meio e da raiz já não vai ficar tão intenso como os contornos, onde eriça próximo à raiz. Vocês vão observar na próxima mecha, bem direitinho esse zigue-zague que eu faço, ó. Dá para observar aí no vídeo, bem direitinho o zigue-zague. Aí você vai separar uma mechazinha em transparência e eriçar do meio à raiz. Você vai fazer isso até chegar no meio do cabelo. Esse basicamente vai ser a técnica, entendeu? Os pontos de luz e essa aí do zigue-zague, e depois do zigue-zague pegar uma mechinha em transparência. Então, basicamente a técnica será dessa maneira. Como a minha cliente ela não tem essa parte da frente comprida, é como se fosse uma franja mais bem grossa. Então, vou separar essa franja dela. Mas antes, vou eriçar o restante desse cabelo para fazer as pontas mais iluminadas. Vocês podem observar que eu deixo as pontas bem fininhas, ó. Eu eriço bastante porque eu não quero peso nessas pontas.
Eu quero uma iluminação bem suave nessas pontas, então eu eriço bastante para dar suavidade, para não ter marcação. Então isso é muito importante, o eriçado é muito importante nessa técnica, viu, gente? Vou fazer isso por todo o cabelo, toda vida que eu finalizar a montagem das mechas, aí eu vou fazer o eriçado nessa parte das pontas, para deixar as pontas dela mais iluminado, mais com bastante eriçado, para não ter peso nessa iluminação. Agora a parte da franja, se a cliente não tivesse franja curta, 2 mechas seria o suficiente para o ponto de luz na frente. Então, como vocês podem ver, ó, mechas transparência em zigue-zague, eriça e faz a aplicação próximo da raiz. Lembrando mais uma vez que tudo vai depender de cada cabelo. Se a minha cliente tivesse um cabelo inteiro, bastava só 2 mechas dessa para fazer o ponto de luz e o restante eu seguiria como a técnica da parte da lateral, viu? Mas como ela tem muita franja e não é tão comprida, é mais ou menos no queixo, então a gente vai fazer 2 mechas, uma em transparência, essa daí, se vocês observarem, já é um pouquinho mais grossa e eu eriço bastante essa daí para criar um pouco mais de profundidade e não ficar um ponto de luz tão intenso. A aplicação, como vocês podem ver, ó, aplico bem direitinho para realmente ficar uma aplicação perfeita e eu não ter problemas depois, até porque é um cabelo com orgânica definitiva, né? Então a gente sempre acaba pegando algumas surpresinhas. Ó, vou deixar um espaço após esse segundo papel, deixo uma transparência aí e eriço o restante do cabelo, meio até a raiz e faço a aplicação. Aquela outra mecha que eu deixei atrás eu não vou eriçar, viu? Ela vai ser o meu contraste no fundo dessa mecha aí que tá sendo descolorida. Na parte de trás, gente, basicamente vai ser a mesma coisa, viu? Vocês vão ver um pouquinho da técnica na parte de trás e é a mesma coisa como a gente fez nas laterais. Ó, vou pegar a parte da nuca. Essa parte da nuca, gente, é o ponto de luz. Ela tem pouco cabelo aqui, mas dá pra fazer. Observem, porque desse jeito aí que eu estou fazendo na nuca, eu vou fazer nessas 2 laterais do contorno dela. Então, isso será o contorno. Eu vou fazer tanto na parte da nuca como nas laterais. E vocês vão observar que é igual a parte da frente. 2 papéis na lateral direita, 2 papéis na nuca e 2 papéis na lateral esquerda para fazer o ponto de luz. Agora o restante a gente vai seguir como na lateral. Você vai pegar uma mechinha mais grossa, em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Vai pegar depois em transparência uma mecha fininha, eriça do meio às pontas e faz a descoloração. Então você vai fazer isso até a parte de cima, assim como foi trabalhado na lateral. Ó, como vocês podem observar, esse foi o fundo de clareamento, conforme o teste de mecha apresentou, né? No teste apresentou que não ia passar do fundo 8,5. Então, eu vou fazer a parte da matização. E para matização, eu vou usar um matizador da ProHal Black Gloss. Ele tem um efeito loiro cinza platino. Ele tem extratos florais e óleo de monói. Ele tem uma ação antioxidante, matiza e hidrata. Hidrata, meu povo. É muito raro um matizador que hidrata os cabelos. A maioria deixa os fios ressecados. E esses... todos os 4, na verdade, matizadores da ProHal, ele deixa o cabelo muito macio. E vocês podem observar que a aplicação é bem aquela tradicional, né? Mecha por mecha. Deixei o tempo de pausa bem pouquinho, porque a minha intenção não é acinzentar muito essas mechas. Vale lembrar que ela tem o cabelo muito escuro, muito pretinho. Então, se eu acinzentar essas mechas, o loiro, ele vai ficar muito pro cinza fechado. Por quê? Por conta do contraste da cor natural do cabelo dela. Então, para não ter esse cinza
eu deixo pouco tempo o matizador pra dar só uma realçada, né? Tirar um pouquinho esse laranjinha assim do cabelo dela, mas é muito pouco, gente. Eu quero realmente um pouco do fundo dourado, porque o fundo dourado ele realça no contraste escuro do cabelo. Então, para ela, pro tom da pele dela, para a idade dela, ela fica muito mais jovem, muito mais bonita com um fundo mais douradinho do que acinzentado. Para o tratamento eu vou usar esse kit maravilhoso da ProHaul. Primeiro vou colocar um pouquinho dessa máscara, a máscara da ProHaul, gente, da Extreme. Essa máscara é maravilhosa, tem óleo de macadâmia, tem colágeno. Ela é uma nutrição de alto impacto. Vou colocar uma boa quantidade desse Absolute Oil, porque ele tem óleo de argan e tem blends de silicone. E vou colocar também um pouco desse BB Cream Absolute One. Ele tem 12 benefícios e é bem importante eu colocar ele no tratamento para ele controlar o volume natural dos cabelos, diminuir os frizz. Então ele ajuda nessa parte do tratamento. Então misturo esses três e faço a aplicação mecha por mecha. Lembrando, gente, que toda essa linha da ProHaul você encontra no site da ProHaul. Então vão lá no site, os preços estão maravilhosos. Então vocês podem adquirir toda essa linha completa que eu estou usando nesse vídeo, viu? Vocês podem observar que o cabelo, olha aí o brilho no cabelo, ó. O cabelo fica extremamente brilhoso. Essas três misturinhas é maravilhosa e é super importante para o cabelo pós-descoloração. Aqui é o cabelo já seco, vocês podem ver os pontos estratégicos dos pontos de luz. E agora vamos ver o resultado desse cabelo. Esse cabelo ficou maravilhoso, foi um resultado incrível. Olha como ficou o caimento das mechas. Lembrando que eu usei toda a linha da ProHaul, o pó descolorante e o matizador Black Gloss foi o responsável por esse resultado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Qualquer coisa pode colocar aqui embaixo que eu vou responder. E é isso, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.